Fala galera, bem-vindos ao Fábrica D. Eu sou o professor de Química, Felipe, e hoje a gente está aqui junto para falar sobre atomística e mais especificamente os principais modelos atômicos. Antes da gente começar a trabalhar com esses modelos, a gente precisa entender para que eu quero entender a atomística, por que eu cheguei nesse conceito. Desde que o mundo é mundo, o homem gosta de estudar os fenômenos da natureza. Então ele começa a perguntar por quê, e quanto mais porquê, mais respostas específicas eu vou tendo. Principalmente quando a gente parte para a ciência, quanto mais porquê eu faço, quanto mais perguntas eu faço, mais específica vai sendo a minha resposta. Então eu começo com um espectro amplo e vou reduzindo esse espectro, até chegar em porções cada vez menores, porções cada vez mais específicas. Então essa pergunta aqui, que surgiu com a atomística, foi: de que é feita a matéria? Qual é a menor porção da matéria? Porque lá na Grécia Antiga, os homens, os estudiosos, já observando a natureza, eles olhavam de longe e falavam: ué, parece que é uma estrutura só. Só que à medida que você vai se aproximando, você consegue perceber nuances que de longe você não conseguia enxergar. Ou seja, eu estou olhando a minha mão aqui, parece que é uma coisa só, uma mão. Começo a aproximar, eu vou percebendo que tem poros, que tem impressões digitais. Então eu consigo perceber porções menores que antes eu não tinha ideia, certo? E a partir disso o homem vai querendo entender qual é a menor porção da matéria. Lá na Grécia Antiga, lá 500 anos antes de Cristo, Demócrito e Leucipo já começavam a especular sobre qual seria a possível menor porção da matéria. E aí eles pensaram que provavelmente, se é a menor porção, não tem como dividir essa porção, certo? Daí surge a palavra átomo. A é o prefixo de negação, tomo, parte. Ou seja, a primeira especulação é de que a menor porção da matéria, obviamente, seria indivisível. Então quem está aqui em laranja são os pensadores, os estudiosos, que propuseram raciocínios, propuseram novas ideias, mas não propuseram modelos atômicos, certo? E quem está em branco, aí sim, eu tenho modelos atômicos definidos. Então eu fiz questão aqui de dividir para a gente conseguir entender quais foram os principais modelos atômicos, mas não deixar de citar os caras que deram grandes contribuições com pensamentos específicos. Tudo bem? Então aqui no início, Demócrito e Leucipo lançaram essa ideia de átomo, mas não propuseram nenhum modelo atômico. Até porque para propor algum modelo eu preciso de alguns postulados. E para isso eu preciso ter mecanismos para testar esses postulados. Certo? E eles não tinham esse tipo de mecanismo, não tinham esse tipo de tecnologia e ficou só no mundo das ideias. Muito tempo depois, mais ou menos 2.300 anos depois, Dalton começou a estudar mais a fundo, já com técnicas mais avançadas, com uma tecnologia melhor desenvolvida e conseguiu chegar a alguns postulados que conseguiu, com a tecnologia limitada, corroborar os seus postulados. Tá? Então vamos pensar aqui, mesmo raciocínio de Demócrito e Leucipo, o átomo era indivisível. Beleza, então vai notando que essa linha do tempo aqui vai se complementando. Tudo bem que alguns modelos foram uma ruptura com o modelo anterior, mas sempre partindo do pressuposto de que aquele modelo tinha alguma coisa aproveitável, certo? Então não é simplesmente ignorar o modelo anterior, é tentar aprofundar aquele conhecimento daquele modelo anterior e complementar para ficar um pouco mais clara a ideia, certo? Vamos lá. Se o átomo é indivisível e não tem como a matéria deixar de existir, certo? Lavoisier já dizia, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então o átomo não pode simplesmente deixar de existir. Então eu posso quebrar o átomo? Se ele é indivisível, não posso quebrar. Ou seja, obrigatoriamente ele teria que ser indestrutível, porque ele não pode deixar de existir e ele também não pode ser quebrado, porque ele é a menor porção da matéria. Tudo bem? Então esse foi o segundo postulado de Dalton, de que o átomo seria indestrutível. Agora, ele achou meios experimentais de garantir que um átomo era eletricamente neutro. Ou seja, o que a gente conhece hoje como partículas subatômicas, cargas positivas, cargas negativas, isso ele desconhecia completamente. A gente sabe que hoje o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas e por isso o átomo é neutro. Mas antigamente ele achava que o átomo era a menor porção da matéria. Tudo bem? Então ele simplesmente era eletricamente neutro. Bem, agora ele começou a perceber que existiam diferentes constituições da matéria. Mas tudo tem que ser constituído por átomo.
como é que eu vou formar a partir da mesma partícula, do mesmo átomo, diferentes matérias? E aí ele teve uma ideia genial de que cada elemento seria constituído por átomos, só que átomos com propriedades específicas, propriedades e características diferentes de acordo com o elemento que eu estou estudando. Então, por exemplo, se eu quero o elemento ouro, o ouro é formado por átomos de ouro. Se eu quero o elemento cobre, o cobre é formado por átomos de cobre. E eles não têm átomos iguais, eles têm átomos diferentes que geram elementos com características diferentes. Tudo bem? Isso daí se sustentou durante um tempo, até que apareceu um cara muito inteligente chamado Thomson. Só uma coisinha, antes da gente partir para Thomson. Como eu tinha um átomo indestrutível, indivisível, eu tinha um átomo maciço, e aí surgiu o apelido desse modelo como modelo de bola de bilhar. Faz sentido, né? É uma coisa única e maciça. Por isso eu fiz esse desenho aqui para representar uma bola de bilhar ou uma bola de sinuca. Vocês têm que ver a cara que o Alexandre está fazendo agora, mas acreditem, isso é uma bola de bilhar. Beleza? Vamos para Thomson então. Bem, então a gente estava no surgimento de Thomson. Esse cara não estava muito conformado com o modelo de Dalton. Falou, eu não acredito que o átomo seja indivisível não. Eu acho que tem porções menores ainda. E aí ele formulou um experimento conhecido como ampola de Crookes, ou ampola de raios catódicos. O que ele fez? Ele pegou uma ampola, ele tirou tudo que tinha dentro dessa ampola, fazendo um vácuo ali dentro, certo? Então tirou toda a matéria que tinha aqui dentro, só vácuo, e ele colocou hidrogênio ali dentro. Então ele garantiu que qualquer fenômeno que acontecesse aqui viria dos átomos de hidrogênio. Tudo bem? O átomo que a gente conhece hoje mais simples na tabela periódica. Ele pegou essa ampola e submeteu a uma fonte de energia externa, uma bateria. E aí eu tenho dois polos. Eu tenho um polo positivo, que foi chamado de anodo, e um polo negativo, que foi chamado de catodo. E aí ele percebeu que quando ele submetia essa ampola, que tinha vácuo e hidrogênio, submeteu a uma fonte, a uma bateria, ele percebeu o surgimento de raios surgindo do catodo, por isso chamado de raios catódicos. E esses raios, quando ele colocou um anteparo, ele percebeu que os raios passavam pelo anteparo e geravam atrás do anteparo uma sombra que tinha uma característica de raios com uma trajetória linear, com uma trajetória retilínea, assim como a luz solar, certo? Então ele olhou para esse anteparo, os raios catódicos em direção ao anteparo e uma sombra atrás, que deu a ideia de que esses raios tinham uma trajetória linear, uma trajetória retilínea. Essa foi a primeira parte do experimento e aí ele trouxe esse postulado aqui em relação aos raios. Depois ele substituiu esse anteparo por uma espécie de ventoinha ou, me ajuda aí Alexandre, catavento. Shuriken? Shuriken, isso aí. Foi melhor que eu pensei. Foi melhor. Para quê? Ele queria analisar se esse raio tinha massa. Essa Shuriken tá linda. Porque se esse raio catódico tivesse massa, ele geraria uma rotação nessa Shuriken. E foi o que ele percebeu. A Shuriken começou a rodar e aí ele definiu que se está rodando é porque tem massa. Tem alguma matéria ali transformando, gerando aqui uma energia capaz, suficiente de girar essa Shuriken. Então aqui, meu segundo postulado em relação aos raios catódicos é de que eles têm massa. Depois fala, Alexandre. O problema é que tem gente que não sabe o que é uma Shuriken, cara. Explica pro pessoal. Shuriken, pra quem vê Naruto, pra quem vê algum programa aí de ninja, é aquele bagulhinho que ele joga pra cortar pescoço. Isso é Shuriken. Se você teve infância, você sabe o que é um catavento. Já é o suficiente. É alguma coisa que roda, é isso que interessa. Bem, depois da Shuriken, ele submeteu esses raios catódicos a um campo elétrico. Para quê? Ele queria saber se esses raios catódicos tinham alguma carga, certo? Ele queria contrariar Dalton. Esse era o interesse dele, queria contrariar Dalton. E aí ele submeteu os raios catódicos a um campo elétrico. E o que ele percebeu? Que os raios
catódicos, quando se aproximavam do campo elétrico, eles sofriam um desvio em direção ao polo positivo desse campo elétrico. A gente sabe que cargas opostas se atraem, então se o raio catódico foi atraído para o polo positivo, significa que ele tinha carga negativa. Tudo bem? Então aqui ó, eu tenho agora carga negativa, massa e trajetórias lineares. Só que Dalton comprovou que o átomo era eletricamente neutro. Thomson conseguiu definir a existência de alguma coisa negativa. Bem, tem que existir alguma coisa positiva para anular essa carga negativa. Thomson não conseguiu definir o que era isso. Então ele criou um modelo que foi apelidado de pudim de passos não, né? Pudim de passas. Pudim de passas. O que seria isso? Eu tenho um fluido contínuo e positivo, certo? Espalhado, e dentro desse fluido eu tenho partículas negativas incrustadas nesse fluido. E aí o somatório dessas cargas geraria um átomo eletricamente neutro, certo? Ele chamou então esses pontos negativos dentro do fluido positivo de elétrons. Daí surgiu o conceito de elétrons. Tudo bem? Então aqui ó, um modelo importante, modelo de Thomson, modelo de pudim de passas. Mas apareceu um cara, Goldstein, que não formou um modelo, mas ele parou para pensar um pouco. Olha só, eu achei isso meio estranho, pudim de passas, um fluido contínuo de carga positiva, isso não me convenceu. E ele usou esse mesmo modelo aqui da ampola de Crookes para conseguir comprovar a existência de partículas positivas e não simplesmente um fluido positivo. Ele percebeu que nesse anteparo aqui, ó, nesse cátodo, ele tinha algumas marcas, algumas impressões que se assemelhavam com choques de partículas. Só que daqui só está saindo partícula negativa, não tem nada se chocando. Bem, deve ter alguma coisa se chocando. E se está vindo em direção à carga negativa, ao polo negativo, que é o cátodo, provavelmente são partículas positivas, certo? Então aqui ó, eu tinha um cátodo que era negativo, tinha partículas negativas saindo desse cátodo, que foram chamados de elétrons, e eu tinha partículas positivas vindo em direção ao cátodo. Tudo bem? Como é que ele chamou essas partículas positivas? É o que a gente conhece hoje como prótons. Beleza? Então, Goldstein conseguiu comprovar a existência de prótons. Só que Thomson já estava ficando velho, ele não queria discutir com Goldstein, e aí ele chamou o seu discípulo, seu lacaio, Rutherford, e falou: Rutherford, por favor, você tem que fazer alguma coisa, eu já estou velho, não aguento mais, mas você tem que fazer alguma coisa para comprovar que esse cara está errado, quem está certo sou eu. Então cria um experimento para comprovar que o certo sou eu e o Goldstein está errado. Beleza? Então vamos agora para o modelo de Rutherford.